Boa noite, gente. Renato Leão falando, canal Vasco 68. E como sempre peço, meu patrocinador de eventos, e como eu peço sempre, Origem Eventos é o patrocinador, e como eu peço sempre, se vocês não curtirem, o YouTube não indica, né? E obrigado pela atenção, e acione o sininho de notificações, e quem não for inscrito, que se inscreva. Hoje o elenco do Vasco teve folga, né, depois do jogo de ontem, até porque o jogo foi à noite, acabou tarde, né? Lá para as 8h30, quase 9 horas. E... jogo de basquete amanhã, o quinto e decisivo jogo. Repito, para mim o basquete foi muito mais longe do que eu esperava. Tá jogando com a excelente equipe do Bauru. A série está empatada em 2-2 e amanhã o quinto e último jogo, os ingressos já estão esgotados. O jogo seja no ar amanhã, os ingressos já estão esgotados. Para vocês terem uma ideia. Ganhando ou não ganhando, e a minha esposa está me desequilibrando aqui mentalmente. Ganhando ou não, o papel já foi feito. Parabéns mesmo à galera do basquete. Pô, se passar vai ser um feito enorme, excelente. Gente, Antônio Pacheco, né, que deve ser o próximo treinador do Vasco, está acertando com o Vasco a comissão técnica. Quem virá, parece que a comissão técnica ao todo com ele são 7 pessoas. Tem um rapaz que já está lá, o Diego Pereira, em São Januário, não está trabalhando. Depende muito do que for acertado com esse novo treinador. Antônio Pereira, não, se eu falei Antônio Pereira, Antônio Pacheco, do Vitória de Guimarães. Dizem que ele vai estrear apenas contra o Palmeiras. Acho que ele vai cumprir o contrato até final. Cada hora é dito uma coisa, cada hora é dito que ele já vem, depois falam que é só o jogo do Palmeiras, aí dizem que ele tem uma multa rescisória de 1 milhão de euros, seriam mais ou menos 6 milhões de reais. Cada hora é uma história diferente, mas pelo visto acho que ele vai ser o treinador do Vasco mesmo. E falar nisso, gente, a história do Felipe Coutinho, eu acho que se ele vier, ele vem pro meio do ano, né? Espero que não seja tarde demais, espero que o país esteja recuperado. Vocês veem a falta que ele faz, ele em 2 lances decidiu o jogo ontem, né? Dando 2 assistências. A primeira de escanteio, a segunda maravilhosa, parece que ele coloca com a mão. Então vocês veem o que faz a diferença de jogador. Vindo o Felipe Coutinho, então, seria um acréscimo absurdo. Eu respeito a opinião de todo mundo, sabe? Mas hoje o Edmundo, no canal dele, disse que ele é muito mais o Felipe Coutinho do que o Paê. Sei não. Ele foi nosso, né? Apareceu, foi embora logo aos 18 anos, mas... Bom... pelo menos o Paê aos 36 anos está provando, né? Torcer pro Felipe Coutinho vir, porque já aparece um monte de especulações dizendo que ele tem sofrido com contusões. Hoje mesmo ele fez um gol lá no Futebol Catar. Falar especulação, gente, eu acho engraçado o seguinte, né? Hoje, o repórter, que eu não daria o nome, do Sport TV, disse assim: não, o Vasco hoje ele entra. Não, ele não entra, mesmo que o Fluminense, que perdeu até agora, vença, ele não vai ficar, mas aí ele vai ficar por pontos perdidos. Cara, as pessoas têm uma boa vontade, para não dizer o contrário, com o Vasco. Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação com o Vasco? Se o Vasco é um time ruim, é um time de pobre, é um time que é um lugar que vocês dizem que não é acessível, desagradável. Por que tanta preocupação? Por que tanta certeza que o Vasco vai cair? Por que essa má vontade? Sabe o que é, gente? Quem tem que falar mal do meu filho sou eu. Não preciso que ninguém fale mal do meu filho para mim. É uma coisa o Vasco. Nós somos vascaínos, a gente pode falar mal do nosso time. De fora, olha pro seu próprio rabo, entendeu? Inclusive o tal do Bruno Spindle, ou Pinel, sei lá que porra que é lá do Flamengo, ele preocupadíssimo, né? Preocupadíssimo com o Vasco. Por que o Vasco mudou de horário no jogo deles de domingo? Cara, o que você tem a ver com isso? Vocês, como disse lá o dentuço do Bruno Henrique, que estão em outro patamar há 5 anos. Há 5 anos que nós só vencemos vocês 3 vezes. Há 5 anos que vocês são lindos e maravilhosos. Há 5 anos que vocês disputam de igual para igual. Qualquer clube do mundo, vocês ganham tudo. Para que se preocupar com o Vasco? Se o Vasco é a favor da paralisação do futebol, vocês são contra.
Se a televisão muda o horário das 11 da manhã de domingo para as 6h30, vocês reclamam. O que vocês têm a ver com o Vasco? Pô, olha pro seu papo rabo, cara. Porra, cuida do teu clube, pelo amor de Deus. E me falar nisso, hoje, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense permaneceu na zona de rebaixamento com apenas 5 pontos, com o mesmo número de jogos do Vasco. Mas, tem sempre o mais, né? Mas é o Fluminense, não é o Vasco. Porque o Fluminense é um time maravilhoso, né? Jogadores maravilhosos, né? 100 anos para cima, então jogadores maravilhosos, né? Estão por acidente, afinal de contas eles estão de olho na Libertadores, né? E aí eles querem ser bicampeão da Libertadores e estão momentaneamente na zona do rebaixamento. Ora, pois, se é o Vasco, vocês iam falar um monte de besteira, dizendo que é o lugar mesmo que o Vasco tem que estar, e porque os 2 próximos jogos é contra o Flamengo e o Palmeiras, as 2 maiores equipes da América do Sul, quiçá do mundo, e já dão como certo a derrota. Uma coisa é favoritismo, uma coisa é o placar depois. Pode perder? Pode, normal. Na década de 80, né, para os estudiosos de pontão, o time do Flamengo cansou de ter times melhores do que o do Vasco, e na estatística o Vasco tem mais vitórias do que o Flamengo. Futebol lá dentro, das 4 linhas. Mas já deram como 2 derrotas e que o Vasco permanecerá com 6 pontos. Mas o Fluminense não. O Fluminense é maravilhoso, campeão da Libertadores, e ele não vai ficar na zona do rebaixamento. Zona de rebaixamento essa que uma vaga já é do Vasco já. Por garantia. Por garantia dos repórteres, comentaristas. Porra, vocês... Cara, vocês estão de sacanagem. Hoje, por exemplo, a CNN e Itatiaia fizeram uma pesquisa de torcida, né? Eu não vou falar muito não, porque pesquisa eu ando. Quem quiser ver, quem quiser vai lá e ver. E, gente, em relação, né, ao jogo, né, próximo jogo, se não paralisar o campeonato, porque agora 15 clubes são a favor. Talvez os 5 contra, um deles seja o Flamengo, né, do Spindel. Uma porra dessa, aí é o nome dele. Agora o Atlético Paranaense, que é líder, é a favor sim de parar. Disseram até que mudou de opinião, mas ele era contra e agora é a favor. Hoje, por sinal, eu espero que as pessoas, dentro de suas consciências e das suas possibilidades, obviamente, ajudem o povo do Rio Grande do Sul. Hoje eu, a minha filhota caçulinha e minha esposa fomos à quadra da Acadêmicos de Salgueiro, na Rua Silva Teres, no Andaraí, e o portão estava aberto, eu entrei, tinha um rapaz almoçando, pedi licença, dizendo que pedi desculpa até que estava incomodando o almoço, deixei minha doação lá, e eu olhei, tinha só um carrinho do lado com coisa, eu falei, poxa, as pessoas estão doando? Ele, pô, não, aí levantou, entra aqui, eu falei, pô, obrigado, vou levar minha filha no médico, mas olha só, aí quando eu olhei pro fundo da quadra, tinha bastante doação, né? É muito bacana isso, mas parte de cada um. Ajuda quem quer e ajuda quem pode. E as pessoas preocupadas com o futebol. Preocupadas com o futebol. Futebol é um primeiro plano, né? As pessoas dão opiniões balizadas, talvez porque não estejam lá, ou não esteja ninguém da família, não tenha nenhum parente, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma filha, um filho, um parente, um amigo. Mas cada um tem sua opinião, né? É que nem bunda, cada um tem a sua. Mas da minha ninguém vai me tirar da minha razão. Não adianta falarem porque o futebol tem que continuar, porque a renda será revertida. Cara, vai contar a história para outra. Se a gente pode ajudar sem renda de futebol, como eu fiz hoje, como qualquer ser humano está fazendo. E quem ajuda é o pobre. Esse ajuda. Inclusive o Jair hoje doou 100 mil reais. O Jair, que está se recuperando de contusão, ele doou hoje não, não sei quando ele deu 100 mil reais. Eu repito aqui, ninguém é obrigado a dar não, tá? Mas eu acho que quem pode doar tem que lembrar que caixão não tem gaveta. Então,
Não custa nada, né? Porque o futebol o quê, rapaz? Cada um desses gananciosos só pensa em si. Se vocês quisessem pensar no esporte em si, o Inter, o Grêmio e o Juventude estão parados. Não porque a gente dá para eles centro de treinamento, a gente dá logística. Que logística, rapaz? Os caras estão no meio do inferno. Uma tragédia fodida. Perdendo parentes, amigos, perdendo bens materiais. O cara vão largar o seu estado, a sua família, para jogar futebol. Onde é que vocês vivem, cara? No mundo de Nárnia? Fora que os jogadores de outros times, que têm familiares, que são gaúchos ou não, e que têm familiares no Rio Grande do Sul, o que passa na cabeça desses jogadores? 15 dos 20 clubes são a favor da paralisação. Eu acho que se fosse eu acho que tinha que paralisar. Mas eles agora disseram que vão se reunir dia 27. Cara, é um absurdo, até um desrespeito ao ser humano. Se hoje é dia 13, dia 27, daqui a 14 dias, 2 segundas-feiras, vai resolver, vocês estão querendo enganar quem, seus otários? Vocês vão bater tambor para a chuva parar, para as águas baixarem, para dizer que não precisa mais. Quem pensa assim é muito canalha. Seja de que clube for, seja da CBF, seja da puta que o pariu. Vocês são verdadeiros canalhas. Tenham então peito para dizer, não vai parar. A gente só vai chamar vocês de filhos da puta, de desumanos. Agora vocês estão sendo piores ainda. Porque vocês estão especulando com a vida das pessoas. Gente, uma boa noite. E fico mais aí, né? Mas se fosse o Vasco, estaria no rebaixamento. Mas se fosse a sua mãe ou o seu filho, você iria querer para o campeonato. Gente, uma boa noite. Que Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus e todos os santos e todos os anjos abençoem-nos e vossas famílias.